Bem-vindos a mais uma aula de eclesiologia. Vamos hoje falar sobre o poder da igreja e vamos encerrar hoje o nosso primeiro módulo, ou nosso módulo, do assunto doutrina da igreja ou eclesiologia. Queridos, nós vamos encerrar hoje o módulo eclesiologia ou doutrina da igreja. Antes de nós começarmos, vamos recapitular a aula anterior? Vamos lembrar o que nós falamos na última aula? Nós falamos sobre as ordenanças da igreja, que são batismo e ceia do Senhor, e falamos também sobre finanças da igreja. Lembrando que batismo e ceia são ordenanças e não sacramentos. Qual que é a diferença? O sacramento, eles ensinam que traz em si próprio condições de salvação. Sendo que ceia do Senhor e batismo, eles são atos simbólicos, representativos, que ao cumprirmos, nós estamos relembrando alguma coisa que Cristo fez por nós. No caso do batismo, nós estamos sepultando a nossa velha natureza e ressuscitando para uma nova vida com Cristo. E na ceia, nós estamos relembrando a morte do Senhor até que Ele venha. O batismo, existe alguns pré-requisitos para as pessoas batizarem. A primeira, talvez a principal, é termos morrido para o mundo. A Santa Ceia, pré-requisito, é sermos parte do corpo. Como se torna parte do corpo? Através do batismo. Finanças, o que nós falamos rapidamente sobre finanças? Que o que nos faz contribuir com a obra é o nosso encontro com Cristo. Porque o nosso encontro com Cristo nos livra daquilo que nos amarra ao dinheiro. Então, quando nós nos desamarramos do dinheiro, nós temos prazer, nós temos alegria em contribuir. A contribuição, ela é de duas formas. De acordo com o que eu propus no meu coração e de acordo com aquilo que Cristo me prosperou. E uma vez fazendo isso, como diz a Bíblia, mais alegria há em dar do que receber. Mas hoje nós vamos falar sobre o poder da igreja. No decorrer dessas aulas anteriores, nós vimos que a igreja ela é corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, ela é poderosa em si mesma. Mas primeiro vamos pensar, qual que quando Cristo fez, quando Deus criou a igreja, Deus projetou a igreja, quando a igreja nasce com Jesus, foi dada a ela todas as condições e todas as diretrizes para se tornar corpo de Cristo, igreja de Cristo e para representar Cristo na terra. E essas condições foram dadas como? Foram dadas através de quem? Através do Espírito Santo, da orientação do Espírito Santo e também porque Cristo é o cabeça. Então, é no comando de Cristo e na orientação do Espírito Santo que a igreja tem todas as condições de representar Deus na terra. E quando Jesus falou para Pedro, Mateus 16, 18, 19, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves dos céus, do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que Jesus estava falando para Pedro? Primeira coisa, o que eu vou construir é sólido. Você é rocha. Sobre esta rocha, Jesus, eu vou edificar a minha igreja. Está falando de edificação sobre rocha, que é solidez. Está falando de perpetuidade, ou seja, é para sempre. É algo que não acabará nessa terra, que não terá fim. Outra coisa, quando ele fala as portas do inferno não prevalecerão. O que são as portas do inferno? O inferno é lugar de morte, é lugar de destruição. E quando ele fala nas portas do inferno, ele está fazendo uma referência aos lugares onde os planos eram traçados. Então, as portas do inferno, ou seja, os planos traçados contra a igreja, não vão prevalecer. Assim como também a morte não existirá para a igreja. A chave é símbolo de autoridade. Então, qual que é a autoridade que a igreja tem? Ligar e desligar na terra para que seja ligado ou desligado no céu. E isso faz uma referência a uma aula anterior nossa que fala sobre disciplina.
A igreja tem o poder, tem a autoridade de ligar e desligar, dizendo para você, isso pode, isso não pode. Isso deve, isso não deve. Isso condiz com a igreja, isso não condiz com a igreja. Quem faz parte do corpo de Cristo faz dessa forma, quem não faz, não faz dessa forma. Então, esse é a autoridade dada à igreja. Autoridade para ligar e autoridade para desligar. E interessante que a igreja, ela é corpo, o cabeça, que é Cristo, ele sanciona isso que a igreja faz. Ele dá à igreja autoridade para fazer e quando a igreja faz, está na liderança dele. Então, é muito sério quando nós estamos também sob a liderança da igreja, respeitarmos aquilo que a igreja coloca. Né? Nos submeter àquilo que a igreja coloca. Porque na igreja está a chave. Nas mãos da igreja está a chave. Poder de ligar, poder de desligar. Poder de nos... Nós vimos lá no comecinho que Jesus fez a igreja, ou seja, as pessoas foram até Cristo e se tornaram uma igreja. E a igreja, ela tem o poder de fazer isso, de trazer as pessoas até Cristo. Então, aquilo que eu trago, aquelas pessoas que vêm a Cristo, eu ligo. E aquelas pessoas que por algum motivo se vão da igreja, né, da igreja organismo, corpo de Cristo, se desligam. Vamos lá. Tudo que a igreja faz e que é eficiente, que é poderoso, está diretamente ligado à operação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu lá no dia de Pentecoste, desceu e permaneceu, porque Jesus disse o seguinte, eu rogarei o Pai e ele vos dará outro Consolador que ficará convosco para sempre. Ou seja, o Espírito Santo no Antigo Testamento agia, né, ele vinha na terra, fazia a ação que precisava fazer e retornava ao Pai. Após o dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu e permaneceu com a igreja, com os santos, com as pessoas que servem a Cristo, com o corpo de Cristo. Isso nos leva a entender que, para que a presença da igreja seja atuante e eficiente, ela precisa do Espírito Santo. Igreja sem o Espírito Santo não pode ser chamada de igreja, porque nela falta poder para fazer o que ela tem que fazer. E uma vez que ela não cumpre a missão para que ela existe, não funciona como igreja. Ela pode ser uma associação, ela pode ser uma instituição, ela pode ter qualquer outro nome, mas não é igreja. Não representa Cristo na terra. A igreja, ela é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo mora na igreja? Qual igreja? A igreja instituição? A igreja organização? Não, o Espírito Santo mora nas pessoas que compõem o corpo de Cristo. O que faz a igreja progredir, ou seja, ir além, ir à frente, fazer, é o poder que ela recebe do Espírito Santo. Não são recursos humanos, eles ajudam. Não são recursos financeiros, eles ajudam. Não são recursos técnicos, eles ajudam. Mas não é esse conjunto que faz a igreja andar. Porque se esse conjunto estiver fora da unção e do poder do Espírito Santo, ele vai ser só um mecanismo. Ele vai poder fazer toda uma obra, mas ele não vai exercer poder. E o que convence o homem é o poder pela palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Uma vez que eu não prego a palavra sobre o poder do Espírito, ela se torna uma palavra, só palavra. Não a eficácia da palavra de Deus. Paulo diz o seguinte, em 2 Coríntios 3 e 5. Não que sejamos suficientes por nós mesmos, para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência vem de Deus, através do Espírito Santo. Irmãos, quem nos dá capacidade para fazer qualquer coisa na obra de Deus, é o Espírito Santo. Até porque nós somos seres humanos, cansados, esgotados da vida física, do trabalho, dos afazeres do dia a dia, das angústias da vida. E se nós fôssemos pela própria vontade, nenhum de nós estaríamos aqui. Porque cada um aqui tem uma coisa para fazer. Que às vezes, se nós olharmos, vai falar assim, é até prioridade, é até mais importante do que isso. É mais importante do que estar aqui. Vir para o culto, participar de um culto de ensinamento, fazer um evangelismo, a nossa vontade humana não quer isso.
mas o poder do Espírito Santo faz com que tenhamos a vontade e a disponibilidade para fazer. Não é Deus que opera em nós o querer e o efetuar? Às vezes a gente nem quer, mas Deus, por misericórdia, através do Espírito Santo, faz brotar no nosso coração o querer. E depois do querer, Ele nos dá a condição de efetuar. Vamos lá. Qual que é a natureza desse poder? Primeiro, esse poder é um poder espiritual. Por que espiritual? Porque é dado pelo Espírito. Não é humano, não é carnal, é espiritual. E ele só pode ser exercido em nome de Cristo e ele pertence aos crentes. Não é um poder disponível a qualquer um. Assim como a Santa Ceia, lembra? Não estava disponível indiscriminadamente. O poder é para aquele que crê. O poder é aquele que recebe a Cristo. Se o poder é de Deus, você precisa estar em Deus através de Cristo para receber o Espírito. Então é um poder espiritual porque é dado pelo Espírito, exercido somente por Ele, no nome dEle e em nome de Cristo, e pertence à igreja. É espiritual porque ele age na esfera interna e espiritual do homem, se contrapondo ao governo humano, carnal e civil. Não existem regras e leis para se viver em sociedade? Quem é que faz isso? O homem, o governo do homem. Quem é que nos dá as leis, as regras e as diretrizes para viver no corpo? O Espírito. Então, ele é um poder espiritual porque ele age na minha condição interna e ele age na minha condição espiritual. Ele me governa de tal forma que eu vivo de acordo com as regras do reino. É um poder espiritual para que eu tenha uma vida espiritual que me faça digna de pertencer ao corpo. É um poder espiritual porque ajuda o crente na edificação da sua vida espiritual. Fazendo o quê? Trazendo libertação, trazendo conhecimento, trazendo condições de termos uma vida de obediência a Deus. Então, o poder do Espírito Santo é um poder espiritual porque ele trabalha dentro de mim e porque ele me ajuda a edificar como crente, me ajuda a me libertar das coisas que não me tornam digno do corpo e ele me leva a uma vida de conhecimento. E somente quando eu conheço, eu obedeço. Você só tem obediência sobre determinada coisa, a determinada coisa, quando você tem conhecimento de que aquilo é errado. E quem nos convence do erro, do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito. É Ele que, quando nós, no nosso dia a dia, temos atitudes, pensamentos, ações, palavras que não condizem com quem faz parte do corpo, o Espírito Santo vem e nos corrige. O Espírito Santo vem e traz à nossa mente, olha, isso aqui não está de acordo. E às vezes a maior disciplina que nós recebemos, ela vem direto do Espírito Santo, porque ele age na nossa consciência, é na nossa parte de dentro. E eu só tenho uma vida, a minha vida externa, a minha vida do lado de fora, ela é um reflexo da minha vida, da vida que eu tenho do lado de dentro. Se eu estou em comunhão com Cristo, o Espírito Santo age dentro de mim e isso reflete na minha vida externa. Reflete na minha comunhão com os irmãos, reflete no meu relacionamento com a minha família, reflete no meu relacionamento com o meu vizinho, reflete no relacionamento com a família, reflete na minha convivência com os crentes. Porque nós somos uma família. Do mesmo jeito que às vezes nós temos dificuldade na nossa família carnal, nós temos dificuldade de relacionamento na família de Cristo. A diferença é que na família de Cristo existe um governo espiritual que nos guia, que nos orienta. E muitas das vezes esse governo ele vem para nos ensinar a deixar a nossa oferta no altar e consertar com o irmão. Coisa que às vezes no nosso lar nós resistimos a fazer. Porque nós queremos ter razão, nós queremos ser senhor de si. Mas ainda assim, se eu tenho o Espírito, até na minha casa ele vai falar comigo. Até na minha casa ele vai me ensinar a me submeter. Porque não é sempre que eu sou o dono da razão. E quando eu não sou, eu preciso ter humildade. E tem muita gente que é muito santo, mas não aprendeu o básico, que é aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
Quem nos ajuda nisso? O Espírito Santo, o poder que age dentro. É espiritual porque ele não recorre à força física, humana. A palavra de Deus diz não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É Ele que convence, Ele que faz, Ele que age, Ele que conduz. E é também um poder ministerial. Quando eu falo de ministério, eu falo de serviço. Então, é um poder para servir. A execução da missão da igreja, a principal missão da igreja, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é serviço. Não no sentido de serviçal, mas no serviço de prestar um bem. Então, o poder é também um poder para servir. Eu servindo dentro da igreja e a igreja servindo a sociedade. Porque o serviço que eu presto aqui, que a igreja presta na sociedade, é um serviço não a serviço do mundo. Não é o mundo que manda, mas eu presto um serviço ao mundo para que ele entenda que existe um bem aqui dentro. Diferente do que não há lá fora. Então, é um poder para que eu sirva. E quem sou eu? A igreja. Porque às vezes a gente fala de igreja como se fosse uma coisa distante de nós. A igreja somos nós. Então, quando nós falamos assim, por que a igreja não faz? Por que a igreja não atua? Estou falando de mim. Então, é um poder para que a igreja sirva? É um poder para que eu sirva. É um poder para que eu faça, para que eu contribua, para que eu exerça onde eu estiver. E é um poder interno, não é um poder interno e invisível. Embora ele opere do lado de dentro, mas ele não é só um poder interno. É um poder que ele age para fora da igreja. Quando ele age para dentro, ele age para a edificação do corpo. Quando ele age para fora, ele age para o cumprimento da missão, que é salvação. Então, também não é um poder invisível, porque quando o Espírito age, a ação dele se torna visível. A igreja vê, o mundo vê, a sociedade vê. A obra que ele faz em nós, dentro de nós, ele não faz em segredo. Ele faz para que o mundo veja e que isso sirva de testemunho. Então, não existe lugar secreto na igreja, no sentido de que as coisas que o Espírito Santo faz são segredo. Não. Pelo contrário, ele faz para manifestação, para que o mundo veja, para que o mundo creia, para que a igreja mude, para que a igreja receba, para que a igreja entenda, para que a igreja aprenda. Então, é um poder para que se sirva, mas é também um poder para que todos vejam o que ele faz e a maneira como ele atua. Não é glorioso quando a gente vê uma pessoa que às vezes chega na igreja tão sem esperança, tão moribundo, tão sem Deus, tão sem perspectiva, e você vê aquela pessoa sentar o primeiro dia e você vê como que ela vai se desenvolvendo, como ela vai recebendo, como Deus vai atuando, como o Espírito Santo vai limpando. Daqui a pouco ele desce as águas, daqui a pouco ele senta no púlpito, daqui a pouco ele está ensinando para você. E é uma coisa tão grandiosa, tão maravilhosa. Há algum tempo atrás, eu dei um pré-batismo para um casal. E aos meus olhos, humano, eu disse o seguinte: eu acho que isso não rende, eu acho que isso não prossegue. Eu falei, das duas uma, ou eles terão que deixar de ser casal, ou eles deixarão a Cristo. Fiz essa avaliação no início do pré-batismo, que já faz alguns anos. Passado muito tempo, para dizer mais de 10 anos, eu estava numa igreja e esse rapaz estava casado com essa mesma moça, estava pregando a palavra com muito poder, com muita autoridade, com muita graça. E o Espírito Santo me fez lembrar do meu pensamento lá atrás e disse para mim, porque não é você, mas sou eu. Então, a maneira como Deus age não é sujeita àquilo que eu acho, nem àquilo que eu penso, nem àquilo que eu quero, nem àquilo que eu julgo. Mas Ele tem planos que são desconhecidos ao homem. E que são mistérios até mesmo para a igreja. Então, quando eu vejo situações como essa, e esse é um dos casos que a gente presencia,
que não somos nós. Quantas vezes nós desacreditamos de quem chega na igreja? Vocês lembram que nós falamos que a disciplina não é para pôr para fora quem é problemático, mas é para aproximar, para levá-lo ao arrependimento? E isso faz parte do poder. Isso faz parte do poder que a igreja tem. Ligar e desligar. Se eu posso ligar, para que eu vou desligar? Quem faz a obra não sou eu, é o Espírito. Quem limpa, quem purifica, quem traz entendimento, quem traz edificação, é Ele. Então o poder é Ele. E Ele põe em mim para eu fazer o que Ele quer. Não para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Né? Até os julgamentos que a gente faz, Deus a curto ou talvez a longo prazo, nos faz entender que a obra, nós somos meros instrumentos. E quando o instrumento até age fora do que foi mandado, ele traz correção. Somos meros instrumentos desse poder. O que faz acontecer é esse poder. Poder para conservação da doutrina. A igreja recebe esse poder ministerial e esse poder espiritual para quê? Para conservar a doutrina. Como que a igreja conserva a doutrina? Ela vence, ela resiste e ela subsiste a tudo que se opõe contra a igreja. Desde a sua fundação, a igreja sofreu com perseguições violentas, perseguições físicas. Nós podemos conhecer isso através do livro de Atos. E depois, nós vamos ler a história da igreja, nós vamos ver cristãos sendo mortos de todas as formas, por anunciar o evangelho, por crer em Cristo e por receber a palavra. Então, perseguição é algo que a igreja sempre conviveu, sempre teve. Mas as perseguições não foram suficientes para fazer a igreja morrer. Lembram? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma das coisas que vem do inferno, perseguição, não prevalece contra a igreja. Mesmo que haja crente morrendo. Porque a morte, existe um texto que fala que preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus. Então, mesmo que cristão morra na perseguição, a igreja não morre, porque quando ele morre da igreja local, ele passa a fazer parte da igreja universal. Ele continua a igreja. Então, mesmo morrendo alguns cristãos ou muitos cristãos, a igreja não perdeu a sua fé e a sua missão, o foco na missão. Qual que é o foco na missão? Evangelho. É o poder do Espírito Santo que fortalece a igreja para que ela não desista e não ceda às provações internas. Como a igreja cede? Quando é feita a proposta, e a igreja aceita, para amenizar, para poder ficar bem na sociedade, para não brigar. Mas a igreja de Cristo não foi feita para se conformar com este mundo, mas para se opor. Para se opor tudo que se opõe ao que é de Deus. Para que se opõe à palavra, que se opõe à doutrina. Então o poder é para que ela conserve. Como que ela conserva a doutrina? Se mantendo viva, resistente. É um poder para discernir e combater as estratégias satânicas internas que vêm para enfraquecer a igreja. Como assim do lado de dentro também tem? Sim, também do lado de dentro tem artimanhas de Satanás para que a igreja se enfraqueça. Armas internas são as alianças que são propostas para a igreja. Alianças com a filosofia do mundo, alianças com as ideologias do mundo, aliança com as doutrinas e com os ensinamentos bíblicos que querem se misturar. O que é doutrina bíblica e não tem negociação. Quando a Bíblia diz não, é não. Quando a Bíblia diz que não pode, não pode de verdade. Não existe negociação com as negativas de Deus. Quando Paulo escreveu não vos ponhais em julgo desigual, para não colocar. É não se colocar do lado de alguém que não tá na mesma luz que você, que não é luz com você. Ele diz, não existe comunhão entre trevas e luz. E às vezes nós negociamos aquilo que Deus fala não. Aí, o poder que nos é dado para combater as estratégias satânicas, nós começamos a ficar enfraquecidos. Porque esse poder se vai. Esse poder é luz. Esse poder é de Deus. E quando eu me coloco contra aquilo que a Bíblia manda eu fazer, eu estou deixando esse poder de lado. É como se eu dissesse, não preciso, eu dou conta. Eu faço sozinho. Então,
Não existe negociação. Esse poder ele vem para nos ajudar a não negociar. Se é bíblico, está falando não? É não. Ideologias e filosofias que vêm infiltrando. Né? E às vezes, né, vamos ceder aqui, vamos ceder ali. Cada um cede um pouquinho, não tem esse termo hoje em dia? Não, para não ficar ruim nem para você nem para mim, cada um cede um pouquinho. Não existe negociação com o pecado, nem com aquilo que se opõe a Deus. O poder que a igreja recebe é um poder para se manter fiel no cumprimento da verdade, ou com a verdade, no seu comprometimento com a verdade. Porque a verdade protege a santidade. A verdade, ela é ensino para os santos, porque ela opera contra a incredulidade e contra o erro. Ela é disciplina que deve levar às vidas desordenadas. Então, existem pregações que não se baseiam na verdade? Ensinamentos que não se baseiam na verdade? Sim. Existem pessoas que pregam a mentira com tanta verdade que, se você não tiver embasado, você acaba acreditando na verdade dela. Porque até ela acredita na própria mentira como se ela fosse uma verdade. Existem ensinamentos, nós não precisa ir muito longe, nós passamos aqui pelas ordenanças. Existem ensinamentos que falam que isso aqui são sacramentos, que basta batizar e tomar a Eucaristia, que você está salvo. Então, o poder que a igreja recebe é para manter a verdade. Porque essa verdade protege a santidade da igreja. Porque a verdade protege a minha santidade como igreja. Se eu estou na verdade, a probabilidade de eu não cair no erro é muito maior. Porque conhecereis a verdade vos libertará. E para que a igreja recebe esse poder? Principalmente para cumprir a sua mais nobre e elevada missão. Quando Jesus disse aos discípulos depois da ressurreição, Mateus e Marcos, pregai, ensinai, fazei discípulos e batizai. Essa é a missão da igreja. A igreja é formada por pessoas vocacionadas e revestidas pelo Espírito Santo para cooperadores da obra do Senhor. Atos 1:8, Jesus diz: mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até na última parte da terra, ou seja, até os confins da terra. Jesus está dando uma missão. Que missão é essa? Ser testemunhas. E Jesus está dando a eles uma condição. Como que nós vamos fazer isso? O que vai me motivar, me impulsionar, me dar condição? Quando vocês receberem poder. E eu acho aqui que eu posso entender que sem poder ninguém faz missão. Sem poder de Deus, eu não evangelizo nem meu vizinho. Sem poder, eu não evangelizo minha casa. Mas ao receber poder, eu tenho condição de ser testemunha. Aquilo que Deus faz na minha vida, as pessoas precisam saber para que igualmente creiam. As pessoas precisam ver. E como que essa informação chega até outras pessoas? Através do meu testemunho. E às vezes existem testemunhos que não precisam ser falados. Aquele que passava na sua rua moribundo, daqui a pouco ele começa a passar de banho tomado, ele começa a passar mais arrumado, ele passa com a Bíblia debaixo do braço, ele passa de terno e gravata, daqui a pouco ele te chama para vir para o culto. E você fala assim: mas eu também sou crente. Eu acho que não existe nada pior para alguém que se diz crente ser evangelizado por um crente. Eu conheci uma pessoa na época da faculdade que, né, falando da sua vida ruim naquele momento, para uma amiga, ela falava assim: né, a vida está tão difícil para mim, está acontecendo tantos problemas e tal. E a amiga vira para ela e fala assim: eu estava ouvindo uma pregação na televisão e lembrei de você, eu acho que você devia procurar uma igreja. Porque lá nesse programa que eu estava ouvindo, tem tanto testemunho de vida mudada, pessoas que estavam vivendo como você, e eu ouvindo aquilo e pensei: essa pessoa problemática é crente. Ou seja, ela devia estar dizendo para o incrédulo
procure uma igreja, quando na verdade o incrédulo está dizendo para ela, eu acho que você devia procurar uma igreja. Isso é falta de poder para testemunhar. Problemas, dificuldades, irmãos, é para todo mundo. É para o cristão, para o não cristão. A diferença é que o cristão tem a ajuda do Espírito Santo para administrar. E às vezes a gente está capengando, curvado igual um bambu, mas ainda dá glória a Deus. E o mundo, é isso que confunde. É isso que deixa o mundo, a sociedade, as pessoas confusos. Como assim é possível? Tanta alegria. É porque não é do lado de fora, é do lado de dentro. Então, ser-me-eis testemunhas, eu lhe darei as condições. Quais são as condições? Depois que vocês receberem poder, e vocês vão fazer essa missão até onde? Até os confins da terra. Porém, a orientação foi para que começassem em Jerusalém, que era o lugar onde estavam. Vocês lembram que lá no início nós falamos que Deus é extremamente organizado? Deus é extremamente ordeiro, organizado. É por isso que eu acho que a vida do crente também tem que ser assim. Né? Tem que ter uma lógica, uma coerência. Tem que estar em ordem. Né? A nossa casa tem que estar em ordem, porque vai que o Senhor nos chama. Nós precisamos prestar contas daquilo que foi confiado a nós. Então, minha vida na igreja tem que estar em ordem, minha vida na minha casa tem que estar em ordem, a minha vida no meu trabalho tem que estar em ordem. Não posso ter na minha gaveta nada que se alguém abrir não possa ver, porque eu tenho que estar em ordem, assim como Deus é ordeiro e organizado. Então, por que a orientação vai começar em Jerusalém? Porque eles já estavam lá. Não era para fazer dos confins da terra para Jerusalém, era de Jerusalém para os confins da terra. Mas além de Jerusalém, era também para ir para Samaria e Judéia. Eles foram de bom grado? Não, eles foram só debaixo de perseguição. Foi só com a perseguição, eles foram dispersos, os discípulos foram dispersos, e aí então o evangelho se espalhou para a Judéia, para Samaria e chegou aos confins da terra. Para a África, acredita-se que o evangelho chegou através do eunuco Antíope, evangelizado por Filipe. Quando ele vai ali a caminho da sua terra, Filipe fica pareado com a sua carruagem, ele está lendo o profeta Isaías, e ele pergunta, você está entendendo o que você lê? Mas eu não posso entender, não tem quem me explique. E ali, Filipe explica as escrituras, batiza aquele homem e ele segue para a sua terra. Então acredita-se que para a África, esse homem foi que levou o evangelho. Como que o evangelho chegou à Europa? Através de Paulo. Um dia Paulo tem uma visão de um homem dizendo, passa a Macedônia, ajuda-nos, ou seja, traz para nós essas boas novas, traz para nós esse evangelho, nos ajude. E nós sabemos que Paulo viajou à Europa e até preso, ele foi missionário, ele não foi um missionário, ele foi preso missionário e ele foi um missionário preso, porque até na prisão em Roma ele pregou o evangelho. Existem cartas de Paulo que saíram da prisão, e a grande missão consiste em pregar o evangelho que contém a verdade acerca da salvação pela graça através da fé em Cristo Jesus. Há outros evangelhos sendo pregados? Há outros evangelhos sendo pregados. Que dizem que a salvação vem de outras formas? Sim. Porém, o poder para ser testemunha é para pregar o evangelho da graça pela fé. Porque se não for o evangelho da graça pela fé, não leva à salvação. Não existe nenhum outro meio, não existe nenhuma outra forma de levar o homem a Deus, a não ser através de Jesus Cristo, a não ser através da cruz de Cristo. Qualquer evangelho que não traga essa verdade, não é um evangelho de verdade. O evangelho ele tem o poder do Espírito Santo para tocar a alma do pecador, para levá-los ao arrependimento. Toda a ação evangelística da igreja teve a ação do Espírito Santo. E tem a ação direta do Espírito Santo. Para que mais a igreja recebe esse poder? Para manter a sua unidade. Não é união. Lembra que nós falamos? Igreja não é união. Embora os membros do corpo de Cristo devam estar unidos. Mas a igreja ela é uma
Unidade porque ela é um corpo. O poder que opera na igreja faz da igreja uma unidade. 3 coisas proporcionam essa verdade e essa condição. Primeiro, nova vida em Cristo. Para que seja corpo, para que tenha unidade de corpo, precisa ter alguma coisa em comum. E o que a igreja tem, o que as pessoas que fazem parte da igreja têm em comum? Nova vida em Cristo. Porque se não é nova vida em Cristo, não é corpo. Não passa pelo batismo, não faz parte do corpo. Outra coisa, a unidade pela fé, pela palavra. A unidade da fé pela palavra. Nós temos uma mesma fé, porque cremos ao ouvir a mesma palavra. Fruto do Espírito, para que serve? O que é e para que serve o fruto do Espírito? O fruto do Espírito mostra a unidade da igreja, o fruto é para serviço, é para eu servir. Nós não falamos lá no começo que o poder é um poder ministerial, é um poder de serviço? Então o fruto é para que eu sirva. Não é para o meu exibicionismo, não é para eu dizer ou pensar ou achar que eu sou melhor do que alguém que talvez que não está evidenciando um fruto. O fruto é para eu ser no Espírito, porque o fruto é do Espírito. E esse fruto eu produzo para servir. Não é nem para dizer eu tenho, até porque quem tem não diz que tem, ele simplesmente faz. A unidade da igreja ela pode ser ameaçada? Pode ser ameaçada. Quando a unidade da igreja é ameaçada, ela começa a deixar esse poder embora. E quando esse poder vai embora, as brechas que se abrem não se fecham, elas só abrem. Então, o poder que a igreja recebe é para manter a unidade. E essa unidade, uma das formas dessa unidade se manter, é quando a brecha aparecer, ela ter discernimento. E falar, isso aqui é uma brecha, vamos fechar. Paulo nos fala de algumas coisas, algumas dessas brechas que pode aparecer na igreja, que pode comprometer a unidade da igreja e que pode ser um sinal de que o poder está indo, está se indo. Murmuração. O que é murmuração? É um boato infundado. Eu não sei, mas eu vou dizer. E eu vou reclamar. E eu vou falar mal. Isso, irmãos, vai contaminando. De um passa para o outro, de um passa... Percebe que uma coisa só, numa só pessoa, pode contaminar todo o corpo? É por isso que o poder existe. É por isso que o poder foi dado à igreja. Para que o corpo não seja contaminado por ninguém. Discernimento, discórdia doutrinária. Na época de Paulo, eles tinham alguém que queria continuar no judaísmo, fazendo os ritos judaicos no tempo da graça. E hoje, se nós formos pensar, existem algumas pessoas incrementando alguns rituais em tempos de graça. Dizendo, precisamos fazer isso como se nós precisássemos ajudar Cristo a nos salvar de alguma forma. Através de algum ritual, através de algum sacramento. Através de alguma ordenança, basta cumprir para você ser salvo, ou você tem que cumprir para você ser salvo. A discórdia doutrinária é quando eu não concordo com o que a Bíblia diz, não é com o que o irmão está falando, é com o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz faça, se a Bíblia diz não faça, não precisa fazer, é porque aquilo não é condição. Partidarismo, lembra lá no tempo da igreja apostólica? Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Crentes que escolhem seus líderes e líderes que escolhem seus crentes. Pessoas que estão na igreja, mas eu só gosto do irmão, eu só me submeto ao pastor tal, eu só ouço a palavra dele, eu só ouço o conselho dele. Sendo que nós estudamos em lição passada que para chamar a sua atenção basta 2 irmãos. Então são pessoas que escolhem quem vai liderá-las. Às vezes elas nem se submetem a Cristo, se submetem só ao homem. Pessoas que escolhem os seus líderes e líderes que lideram para um determinado grupo da igreja. Já viu falar em pastor que tem panelinha, que tem os seus preferidos? Isso. São pessoas que lideram só para o irmão que contribui, ou só para o irmão que canta, ou só para os instrumentos da igreja, ou só para os filhos do pastor. Ou seja, eles escolhem um grupo e vivem o seu evangelho para aquele grupo.
quando na verdade eles têm que cuidar de um rebanho inteiro. E vocês lembram de aulas anteriores que para a igreja é a mesma medida, para todos, sem partidarismo. E o poder está aí, o poder existe, o poder foi dado à igreja, para que a igreja tenha discernimento dessas coisas e combata isso. Fanatismo é a religiosidade fantasiada de santidade. Eu sou religioso, mas eu acho que eu estou vestindo santidade. Não é. Ou você é santo, ou você nem é religioso. Religiosidade não é santidade. Ritual não leva à santidade. O que leva à santidade é a palavra, é andar na palavra, é se aproximar de Cristo, é ser de Cristo. Isso leva à santidade. Fanatismo é quando eu faço demais, é quando eu falo demais, é quando eu coloco determinados extremos na minha vida, achando que aquilo vai me santificar. Por exemplo, vamos exemplificar. A maneira como eu me visto, a maneira como eu me penteio ou corto o meu cabelo, as coisas que os programas do qual eu participo. Eu não posso ir no casamento ou no aniversário do meu patrão porque ele é ímpio, porque ele bebe. E você vai fazer isso? E você vai lá para ser o quê? Você vai lá para ser luz. Você vai lá para mostrar que você tem o poder. Agora, se isso é para você uma ameaça, no sentido de tentação, a Bíblia diz para a gente fugir da aparência, do mal. Mas se você não tem nenhum problema com as coisas que estão lá, se você está de tal forma purificado, de tal forma limpa, de tal forma liberto, seja luz. Não seja discriminado e não discrimine. É a sua oportunidade de dizer, eu tenho poder e eu estou aqui para testemunhar. O perigo é ir para lá e fazer pior, né? O perigo é ir para lá e fazer igual. Raiz de amargura. O que é amargura? Amargura já vem da palavra amargo, ruim. Todos nós aqui temos uma planta em casa, já tivemos algum contato. Vamos pensar numa planta pequena, sabe quando você puxa? Que ela sai com as raizinhas toda pendurada? Pensa que a amargura tem raízes. E a raiz é o que não deixa a planta morrer. Ela entranha de tal forma na terra e ela suga da terra tudo que é possível para ela sobreviver. Pense vocês que essa planta é a amargura e ela vai de tal forma se enraizar no seu coração que ela vai tirar toda a vida do seu coração para que ela sobreviva. Você morre e a amargura continua viva. Então, uma coisa que tem que se discernir na igreja, para que a igreja não seja contaminada, para que a igreja não abra uma brecha na sua unidade, é não deixar que nenhuma raiz de amargura brote no coração de ninguém. Então, se no meu coração começa a brotar uma tristezazinha contra alguém, contra alguma situação, o que eu vou fazer? Vou buscar esse poder, vou aos pés de Cristo. E talvez o nosso maior erro é achar que Cristo não sabe, é achar que Deus não sabe. E fazer orações superficiais. Senhor, abençoa. Senhor, o meu coração está amargurado. Existe uma tristeza contra alguém, contra alguma coisa? Alguma coisa está tirando a minha paz, o meu sossego, está inquietando a minha alma. E eu estou aqui porque eu sei que o Senhor tem poder para tirar. O Senhor tem poder para limpar. E eu me submeto a esse poder para que eu continue no corpo. Então, mas crente fica amargurado? Fica, irmão. Nós somos feitos de matéria humana. E nós temos que vigiar para permanecer de pé. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Você lembra lá quando Jesus estava ensinando sobre arguir o irmão, se ele pecar? Quando disse, se o seu irmão pecar, ou seja, existe a possibilidade, existe a condição. Existe para ele, existe para mim. Então vamos lá. Crentes, raiz de amargura. Não deixe que a raiz de amargura comprometa a sua unidade com Cristo. Crentes carnais. O que é o crente carnal? Aquele que não sepultou a velha natureza. Aquele que ainda se deixa dominar pelas obras da carne.
Aqueles que comungam com o mundo, comungam com a obra da carne, e a carne não comunga com o Espírito, as obras da carne não comungam com a obra do Espírito, a luz não comunga com as trevas. Se existe crente carnal, existe comprometimento na unidade da igreja. Paulo diz: irmãos, em nome do Senhor Jesus, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Ou seja, sejam unidade. Pensem e concordem entre si, para que a unidade não seja comprometida. Pedro também reforça isso, dizendo: quanto ao mais, irmãos, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Aos frutos, ao fruto, né? Olha o fruto do Espírito servindo. E o poder, para que mais recebemos esse poder? Para nos elevar ao plano de Deus. Como membros do corpo de Cristo, cada crente tem a sua função e o seu chamado para servir. O Espírito Santo é dado para proporcionar a vontade e o poder. Lembram que a condição de servir não é nossa, mas ela é dada pelo Espírito? E esse Espírito nos faz servir com sabedoria e com ousadia. O poder, ele não é da igreja como organização, mas é de cada crente que faz parte do organismo vivo, que é o corpo de Cristo. Que o Senhor nos ajude a sermos cheios, transbordantes desse poder, para continuarmos parte do corpo de Cristo, fazendo para Ele o que Ele manda. E assim encerramos o nosso módulo Eclesiologia. Até uma próxima oportunidade.